Alguém já disse que a vida é como uma viagem num trem e que não conhecemos jamais o que vem na próxima estação. A história que você vai assistir a partir de agora traz um ponto desta afirmação. Até que ponto o acaso pode interferir nos nossos planejamentos? E quando a dinâmica da vida impõe uma nova realidade, o que nos resta? Alguém pode responder: a fé. A fé que remove montanhas. A fé que chama à existência o que ainda não existe. A fé que movimenta a mão de Deus. É como veremos, a partir de agora, na saga de Graziele Vendramini. Olá, meu nome é Graziele Vendramini, eu tenho 41 anos, sou casada com o Abraão Vendramini e sempre, como professora de educação física por muito tempo, dava aula em 5 academias, eu era coach hitbox, também era instrutora fit dance, amava treinar, fazer musculação, porém um diagnóstico depois da pandemia mudou toda a minha vida, que foi um diagnóstico de 4 miomas, cisto nos ovários, endometriose, nódulo no intestino e apêndice inflamada. Os sintomas, não tinha porque eu era sintomática, então eu não sentia praticamente nada. E a endometriose, para quem tem, sabe que é um momento muito doloroso, para qualquer coisa que faça, principalmente no período da mulher, o ciclo, menstrual de todo mês. Porém, eu não tinha nenhum tipo de problema. Então, por isso que eu não procurei médicos antes. Não tinha, erroneamente, o costume de fazer um preventivo, de fazer ali alguns exames passados pelo ginecologista. Então, para mim estava tudo bem. O que me importava era o externo. Sempre o meu corpo, externamente, para mim, era ótimo. O interno, para mim, eu não dava tanta importância. Vamos acelerar agora. Pressão. Levanta o pé. 1. 6. Inteira. 4. Maior. 5. 6. Fecha. 7. Rasga pra cima, mulher. 8. São 12. 9. Não, maior. 10. 11, 12. 11. Maior lá em cima é teu. Até o fim. Quando eu tinha acompanhamento com um professor que montava meu treino e a minha alimentação, ele pedia para mandar as fotos, mensalmente ali. Eu estava com 98 quilos na época, logo após que tinha reaberto, tudo após a pandemia. E ali ele viu as fotos e falou: Grazi, vai ao médico porque essa barriga não condiz com o seu corpo. Isso no primeiro mês, eu como estudante de educação física, eu virei para ele e falei: olha, isso aí é gordura visceral, vai sair com o tempo, fica tranquilo. Sendo que no outro mês, eu continuei eliminando peso e a barriga não diminuía. Depois de tanta insistência, do responsável que cuidava da minha alimentação e do meu treino, eu falei com meu esposo Abraão, Abraão, vamos num gastro, vamos ver se está tendo algum problema, porque eu estava sentindo um pouco de azia e ele também. Falei, vamos no gastro. E o primeiro médico que eu fui foi um gastro, que aí me pediu uma ultrassonografia e uma tomografia com contraste. E nessa ultrassonografia, o rapaz virou para mim e falou assim: você tem ido regularmente à sua ginecologista? E eu disse: não. Por quê? Tá tão ruim assim? E ele virou para mim e falou assim: olha, você tá com mioma de 24 centímetros. Sendo que nessa hora nem dei conta, nem caiu minha ficha. Mas foi daí que nós começamos a saga de procurar os médicos. Esse gastro, quando eu voltei com os exames para ele, ele ficou abismado, ficou desesperado. E eu, tranquila, como se nada tivesse acontecido. E ali ele falou comigo o seguinte: Grazi, eu vou começar a ver médicos para você. Vou ver o que eu consigo fazer por você. E foi ali que foi a primeira palavra. Ele colocou a mão no meu braço e falou para mim assim: olha, se prepara, porque o seu útero vai ser retirado. E aí eu virei para ele e falei assim: não, meu útero não vai ser retirado. Aí ele: vai ser retirado, você tem que se preparar para o pior. Eu falei: não, doutor, você não está entendendo. Meu útero não vai ser retirado. Eu ainda não sou mãe. E aí ele falou: não, Grazi, olha, você tem que se conformar
porque o seu útero, pelo tamanho desse mioma, ele vai ser retirado. Eu falei, não, doutor, o meu útero ainda não vai ser retirado. Eu sirvo um Deus que não vai permitir que isso aconteça, porque eu quero ser mãe. E naquele ponto ali, ele viu os médicos para mim, fui no cirurgião geral, indicado por ele, e esse cirurgião geral que me indicou o ginecologista da própria equipe. E ali, esse cirurgião, junto com o ginecologista, falaram que iam tentar preservar o meu útero, né? O ginecologista em si falou, Grazi, eu vou tentar fazer de tudo para preservar o seu útero. Sendo que aquela equipe, ela não era a equipe para me operar, na verdade, né? Hoje eu entendo isso. E eu entendo o tempo de Deus, que é diferente do meu tempo, do nosso tempo, né? Porque eu tenho certeza que se eu tivesse operado por aquela equipe, que o ginecologista queria que eu assinasse um termo que se ele não conseguisse preservar o útero, eu dava o consentimento para ele, aquela equipe não era para operar, porque eu poderia não estar com o meu útero hoje. No começo, a barriga era a mesma. Era grande, já estava desenvolvida, não tão grande quanto no final, né? Agora antes da cirurgia, porque eu dava aula. Eu era coach hitbox. E o ginecologista, quando eu falei com ele, eu tenho que parar de dar aula, eu posso continuar fazendo musculação, atividade? Ele, não, você pode continuar sem problema algum. Porque eu já tinha o costume de praticar atividade física, então isso não interferiu no fato de estar com a barriga grande, com o mioma de 24 centímetros. Sendo que eu realmente parei de dar aula, né? Mas foi uma questão minha com Deus, de uma outra situação, e ali eu parei de dar aula e aí começou realmente a mudança no corpo. Porque eu me tornei totalmente sedentária, coisa que eu já não era há muito tempo. Então, o sedentarismo me fez ter mudanças no meu corpo, que aí o volume abdominal aumentou, as roupas que eu dava, na época que eu dava aula, mesmo com a barriga, já não cabiam mais, roupa GG ou G1, eu tive que começar a comprar G2, G3. Então, assim, pelo tamanho da barriga, pelo sedentarismo. A vida saudável que eu estava tendo, eu parei, eu abri mão de tudo e comecei a comer tudo que não devia, e ali eu só fui engordando e realmente tive essa questão da protuberância, né, do tamanho abdominal que foi aumentando. Essa foi a mudança. E o inchaço, comecei a ter inchaço na minha perna, nos meus pés, na verdade, porque a minha veia cava estava sendo pressionada, comprensada, né, comprimida, na verdade, pelo mioma. A minha mente, ela já estava blindada, mas estava blindada por Deus mesmo, porque a todo momento nesse processo eu estava com Deus, era Deus a todo momento na minha vida. E quando eu recebia os parabéns, né, as pessoas estavam me parabenizando, porque as pessoas gostam, né, de mim, então achando que eu estava grávida. E todo mundo nas redes sociais, quando via alguma foto minha ou alguma aula minha mesmo, porque a barriga já estava grande, algumas pessoas que não me conheciam, quando eu fazia um live, me perguntavam, você está grávida? E eu falava super tranquilamente, super de boa, respondia todo mundo super bem. Sendo que chegou um momento que aquilo começou a me incomodar. No começo não me incomodava. Porém, eu parei de sair de casa, parei de ir ao mercado. O único trajeto que eu fazia era ir à igreja e voltava. Mais nada. Porque eu não queria encontrar as pessoas e não queria que elas me fizessem perguntas. Quando eu fazia algum vídeo, algum stories, alguma coisa, eu não mostrava mais o meu corpo. Eu só mostrava do ombro para cima, algo assim, justamente para não me perguntarem mais. E aí, porque começou a me incomodar. O meu emocional diante de Deus estava inabalável. Inabalável. Porque Deus veio me preparando totalmente para isso, para esse processo. E eu entendo isso hoje. Porque eu estava cada vez mais buscando a Ele. Todas as palavras que eu recebi, de todos os médicos que eu passei, e que me falavam que o meu útero ia ser retirado, a nenhum momento eu ficava triste, não chorava. O meu esposo, Abraão, ele passou por um processo de depressão nesse período. Ele estava tomando um remédio, estava passando por um momento psiquiátrico e psicológico, e ele um dia sentou na cama e virou para mim e falou assim, eu não consigo entender como que você, com um diagnóstico desse tamanho, você consegue estar com um sorriso no rosto. E aí eu virei para ele e falei assim, eu só consigo estar com esse sorriso no rosto porque eu tenho um Deus que dá uma força, ele é minha fortaleza.
É Ele que me sustenta a todo momento. E é por Ele que eu consigo passar por cima desse diagnóstico, porque eu creio no milagre que Ele vai operar. E foi essa a resposta que eu dei e é a resposta que eu dava para todo mundo. A todo momento era sorriso no rosto. Eu estava na igreja, louvando, ministrando louvor, sorriso no rosto. Eu estava em casa, sorriso no rosto. E tinha os momentos que eu chorava, sim, né? Porque ninguém é de ferro. Porém, quando eu chorava, era eu e ele, eu e Deus, de joelho ali no quarto de guerra, chorando aos pés dele e falando tudo que eu estava sentindo. E ele ali, quando eu saía daquele lugar, eu estava cada vez mais fortalecida por ele. Eu fiquei muito decepcionada com a primeira equipe, porque eu vi que tinha alguma coisa errada naquela equipe. Eram vários outros médicos que iam fazer parte, mas não era uma equipe multidisciplinar, não era o fato de ser, porque na minha situação realmente precisava de uma equipe multidisciplinar. Não seria somente um médico, 2 médicos, seria uma equipe de 4 a 5 médicos para estar vendo a minha situação. Porém, o exame que eu tinha que fazer, a primeira equipe não queria que eu fizesse pelo plano de saúde. Eu tinha que fazer no particular, pela clínica deles e pagar no particular. E ali eu percebi que eles não se importavam com a minha vida. Eles estavam se importando com o dinheiro. Porque eu falei com o Abraão, essa equipe pra mim é uma máfia. Tem alguma coisa errada nisso aí. E eu fiquei muito chateada com esse processo e falei com Deus: Senhor, eu não vou mais procurar médico. O Senhor vai me curar, porque eu não queria passar por cirurgia. A minha visão era ser curada sem passar por cirurgia. E eu falei: Senhor, eu não quero passar por cirurgia, eu quero que o Senhor me cure. Eu queria algo, mas Deus tinha algo maior. Então ali eu entendi que não era a minha vontade, da minha forma. Tinha que ser da vontade, da maneira dele. E eu fiquei um bom tempo sem procurar médicos. Até que tentei a ginecologia natural, porque tem esse processo onde aprendi muitas coisas válidas para desinflamar o corpo, para não deixar inflamar mais o corpo. Isso foi muito importante. Porém, minha situação já estava muito gritante. E ali eu tive uma emergência em agosto do ano passado, de 2024. Eu estava na casa da minha mãe, ainda morava na casa da minha mãe, eu estava lá. E eu comecei a ter febre e comecei a não sentir fome. E sentia muita dor no corpo. E ali eu fiquei uma ou 2 semanas, 2 semanas. Eu eliminei 8 quilos em 2 semanas. E eles falando: Graziele, vai ao médico, vai ao médico. Eu falei: não, isso aqui é virose, vai ficar bem. Porém, não fiquei bem. E ali, por intermédio da minha pastora, que quase me botou à força no carro, eu fui à emergência da Unimed lá na Barra. E ali foi constatado uma infecção urinária, mas essa infecção urinária foi proveniente do tamanho do mioma, porque já estava compensando a minha ureter. Então, seria mais frequente essa questão da infecção urinária. Fui medicada e dali eu falei: não, vou voltar a procurar uma equipe médica. E ali dentro da Unimed, a doutora que me atendeu, ela era residente no hospital em Piedade. E ela falou: Grazi, você não tem interesse de ser operada pelo hospital de Piedade? Porque eu sei que você tem plano de saúde. Mas, aí eu virei para ela e falei assim: doutora, eu não sei qual vai ser quem vai me operar. Eu só sei que Deus está na frente disso. Porém, eu não senti firmeza de preservar meu útero. Fui no SUS, como indicaram. Fui pelo plano de saúde. E nenhum médico, todos eles falavam que não tinha serventia mais no meu útero. A única coisa que eles falavam: seu útero não tem mais serventia, seu útero vai para ralo, porque eles não têm nenhum tipo de empatia com quem tem esse tipo de enfermidade, né? Eles acham que assim, adota que tá bom. O seu sonho de gerar já foi embora. Porém, quando um dia eu estava no Instagram, apareceu para mim um anúncio de um médico que era especializado em preservação de útero. Fui nesse primeiro médico, fui no segundo médico, que também era especializado em preservação de útero, e nesse segundo médico era o valor da cirurgia, né? Era um valor alto, e a gente não tinha condição financeira de pagar esse valor total. E ali a minha pastora deu a ideia da gente estar fazendo uma vaquinha. Eu não queria fazer vaquinha, tô sendo muito sincera. Não queria. Eu não queria me expor dessa maneira. Porém, foi o necessário, o caminho que foi dado. Mas hoje eu também entendo esse propósito da vaquinha. E fazendo a primeira vaquinha, a gente começou por conta
a divulgar. Divulgamos, até que chegou esse vídeo através da vizinha da minha mãe, chegou na prima dela, que era minha ginecologista há muitos anos atrás, que era a doutora Jamile. E a doutora Jamile, quando viu, tomou um susto. E ela também é uma mulher de Deus. Ela, antes de ligar para mim, ela pediu orientação a Deus, pediu um sinal de Deus. Deus deu esse sinal a ela. E ela me ajudou e colocou, foi através da doutora Jamile que eu conheci o Dr. Isaac. E ali eu tive a primeira consulta com o Dr. Isaac, que mudou totalmente a minha vida e foi o direcionamento de Deus para que a gente viesse fazer a cirurgia com ele. O Dr. Isaac Tortelotti, eu falo para ele que ele é um médico fora da curva, porque chegando naquele lugar, eu já estava com uma ressonância nova, não foi solicitada por ele, foi solicitada por um médico antes, e o mioma já não tinha mais 24 centímetros. Ao decorrer desse período, de 2023 para 2024, ele cresceu 6 centímetros. Ele estava com 30 centímetros. Então, o doutor Isaac, quando me conheceu, ele estava com 30 centímetros. E ali, eu fiquei 1h30 no consultório do doutor Isaac, eu e meu esposo Abraão. E no final, eu falei para ele, né? Ele falou comigo o seguinte: Grazi, o valor da minha cirurgia também é esse, 70, 80 mil reais. Só que eu conversando com a doutora Jamile, ela passou a minha situação para você. Eu tenho um propósito, que é salvar vidas antes de dinheiro. Eu tenho esse propósito. E eu vou fazer de tudo para salvar a sua vida e conquistar o seu sonho, você realizar seu sonho. Então, ele não me cobrou o valor de 70 mil reais. Ele cobrou para mim um pouco mais da metade, cobrou 45 mil reais para mim. E eu virei para ele, até falei com ele no consultório, falei assim: doutor Isaac, passe o tempo que passar, guarde o dia de hoje. Deus vai me abençoar de tal forma com meu esposo que eu vou voltar aqui e eu vou te dar esse valor que falta de 25 mil para dar os 70 mil reais, porque a gente tem que dar honra a quem merece honra. E o Senhor merece ser honrado. E dali ele pediu para a gente entrar, né, em contato com o hospital. Vimos o primeiro hospital, seria operado no Nossa Senhora do Carmo, na Zona Oeste. E já estava tudo certo. O Dr. Isaac pediu a solicitação. Em novembro, Abraão vai na Rodovidor, lá na Unimed, para dar a primeira entrada. Quando é em dezembro, que a Unimed liberou a cirurgia, o Dr. Isaac entra em contato com o Hospital Nossa Senhora do Carmo. E ele queria marcar minha cirurgia para o dia 5 de janeiro. Ele falou: Grazi, eu já quero, logo assim que voltar tudo, passou as festas, já quero te operar na primeira semana, no primeiro domingo de janeiro. E foi engraçado, porque eu virei para ele e falei assim: poxa, meu doutor querido, no WhatsApp, né? Falei: poxa, meu doutor querido, não teria como essa cirurgia ser adiada para o outro domingo? Pode parecer até uma futilidade para o senhor, mas eu queria ministrar o louvor antes da cirurgia na igreja que eu congrego. Mas se não der, não tem problema. E ele virou para mim e falou assim: não, Grazi, não acho futilidade nenhuma. Por mim, você pode ministrar o louvor na sua igreja. Só que se eu não te operar no dia 5, eu só tenho como te operar no dia 19. Falei: não, doutor, é muito tempo. Então vamos manter no dia 5. E quando ele entra em contato com o Hospital Nossa Senhora do Carmo, na metade de dezembro, para marcar minha cirurgia para dia 5 de janeiro, o hospital falou para ele que tinha suspendido os serviços com a Unimed por inadimplência do plano de saúde, né? Então suspenderam os serviços. E ali, naquele dia, eu fiquei muito chateada, fiquei muito triste. Falei: poxa, eu já tinha me preparado, né, para a cirurgia, meu psicológico, estava tudo em paz, esse processo inteiro em paz. Não me desesperei em nenhum momento, não blasfemei, não me entristeci, não me magoei, não briguei com Deus, nada disso. Estava ali passando por aquele processo. E quando ele falou para mim que não dava, naquele mesmo dia que eu fiquei chateada, o Espírito Santo de Deus falou comigo: eu tenho planos maiores. Então, aguarda, não fique triste. E naquele mesmo dia eu fiquei muito bem. E ali eu falei com Deus: Senhor, faça a tua vontade. Se tiver que trocar o hospital, se tiver que manter, o Senhor está preparando tudo para mim. Uma frase que os 3 especialistas falaram para mim e que me deram esperança mais do que eu já tinha, porque a todo momento eu sabia que eu ia preservar o meu útero, porque era algo meu com Deus. Porém, todos os 3 especialistas, porque eles são especialistas em preservação de útero, eles falaram o seguinte: Grazi, até que prove o contrário, todo útero ele é preservável. Essa história de que médico, quando fala pra você, tem que tirar
Ah, seu útero não tem mais serventia. Como que ele fala isso para você? Ele não é especializado em preservação de útero. Para ele não ter trabalho numa cirurgia. Uma cirurgia de retirada total de útero é feita em 1 hora, 1h30. A minha cirurgia é ser no mínimo 5 horas. Qual é o médico que quer ter trabalho? Somente o especializado. E ali ele falou, Grazi, até que prove o contrário, eu quando estiver contigo na mesa de cirurgia, que de fato eu vou saber se der alguma complicação, se botar sua vida em risco, aí realmente eu não vou ter como preservar o seu útero. Mas todos os 3 especialistas que eu fui, nenhum deles precisou tirar nenhum útero com o desejo da mulher de preservar o útero. Todos eles sempre conseguiram manter o útero da mulher que tinha o sonho de gerar. O Dr. Isaac pediu para esperar o final do ano, já estava no meados de dezembro, pediu para esperar ali a passagem de fim de festas, né, de fim de ano. E na primeira semana de janeiro, ele ia entrar em contato novamente com Nossa Senhora do Carmo para ver se já tinha voltado os trabalhos com o plano de saúde. Feito isso, não tinha voltado. O hospital falou, olha, não resolvemos ainda com o plano de saúde. Consegui ministrar o louvor no dia 5 de janeiro e ele falou o seguinte, vocês vão querer aguardar mais um tempo, voltar a aceitar o plano lá no Nossa Senhora do Carmo ou vocês querem trocar o hospital? Vamos tentar o Hospital Casa de Portugal? E ali a gente, não, doutor, não vamos esperar mais, já é super urgente, já não tem mais o que esperar, porque os meus pés estavam muito inchados, eu não conseguia ficar 30 minutos em pé há muito tempo, porque a minha veia cava, comprimida pelo mioma, já dava uma dor na minha virilha e se estendia por toda a perna esquerda, e eu já não estava me alimentando muito bem. Então, eu emagreci muito, dava pra ver muito essa região, tava muito magra, porque eu estava comendo forçado e não tinha mais espaço para nada. O mioma tomou todo o espaço, o meu útero estava muito inchado, então não tinha mais como prorrogar e a gente decidiu trocar de hospital. Aí vai o Abraão lá novamente na Rua do Ouvidor, dá toda a entrada no processo novamente, só que aí o Abraão fez diferente. Ele entrou em contato com a ANS, né, para reclamar do plano da primeira situação, algumas coisas que o plano deixou pontas soltas, e ali ele ligando todo dia pro plano de saúde, algo que ia ser liberado em 30 dias, que é o de costume, foi liberado em 1 semana. Então o Dr. Isaac conseguiu me operar no dia 19 de janeiro. E aí foi tudo organizado, a Casa de Portugal e toda a equipe do Dr. Isaac para estar me operando nesse dia. Quando eu estava no hospital e estava com todas aquelas possibilidades, né, de repente ela não sair com o útero ali, eu fiquei em paz também. Na época, conforme a Grazi comentou, eu tive ansiedade, tive depressão, tive parte psicológica, mas graças a Deus depois eu fui me aproximando na fé, inspirado e com o auxílio da minha esposa, então fui me achegando a Deus e fui tendo essa paz e esse entendimento diferente do que eu tinha antes. Então ali no momento eu estava bem tranquilo, também estava com a mesma paz, o mesmo conforto de Deus ali que a Grazi estava. E eu não tive nenhuma dúvida também de que o útero dela seria preservado. Quando chegou o final da cirurgia, o Dr. Isaac me ligou, né, falando, olha, a cirurgia foi um sucesso, o útero dela foi preservado, tudo que tinha que sair, saiu, realmente precisamos ali fazer uma intervenção no intestino, tiramos um apêndice, mas a cirurgia foi um sucesso, ela já está bem, já está acordada, foi para UTI só por questão de segurança, mas está tudo bem. Mas mesmo antes dele me ligar, eu estava tranquilo, eu estava ali nas 6 horas da cirurgia, eu estava lá na recepção, estava lendo a Bíblia, estava super tranquilo também, então eu também não estava com nenhuma dúvida. Quando o Dr. Isaac me ligou, ele falou, olha, eu vou dar um jeitinho aqui na UTI, porque
já passou o horário de visita, mas quando termina a cirurgia, o parente ou familiar tem o direito de vir visitá-lo, mesmo que não seja o horário de visita, né? Então eles me chamaram, então eu fui lá ver a Grazi. Ela estava ainda um pouco anestesiada, né? Tava bem, já estava falando, mas ainda estava sob um pouco do efeito da anestesia. Daí eu falei, a cirurgia foi um sucesso, foi tranquila. Aí eu que falei, né? Foi um sucesso, o seu útero foi mantido, tirou o apêndice, tirou tudo. Ela só, com aquele sorriso de sempre, falou glória a Deus e ficou muito feliz. São de 19/1, são 3h44. A Grazi já está bem, graças a Deus. A cirurgia foi um sucesso. Foi feita a retirada do mioma, endometriose, todas as outras questões que precisaram, no abdômen, no intestino, apêndice. Já dá para notar a diferença aqui, né, do volume da barriga. Ela está deitada, acabou de chegar da cirurgia, chegou há pouco, está aqui no CTI só por questão de observação, monitoramento, só por um cuidado, né? Ainda mais por causa da cirurgia, mas está tudo bem, graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso, em nome de Jesus. A todo momento nesse processo, o que Deus colocou que vai muito além de coração, porque o coração do homem é enganoso, era uma convicção tão convicta, eu falei para ele, Dr. Isaac, é uma convicção tão convicta, que eu não consigo pensar, e se o útero não for preservado? E se não tiver? Não tem essa hipótese. O meu útero vai ser preservado porque o Noah vai vir ao mundo. Eu creio nisso. E ali ele virou para mim e falou assim, Grazi, a minha mãe ela tem um caderninho de oração. E quando é algum caso cabuloso como o seu, eu peço a ela para colocar o nome da paciente nesse caderninho. E o seu nome está no caderninho da minha mãe. Eu falei assim, doutor, se o meu nome já está no caderninho da sua mãe, pode ter certeza que Deus já ouviu a oração e eu creio que já ocorreu o milagre no nome de Jesus. E ali, eu falando com a minha pastora no WhatsApp, tudo eu falava para a pastora, estou aqui no quarto, pastora, estou me preparando para a cirurgia. Ela, minha filha, louva. E ali, quando eu fui, o maqueiro foi me buscar para a cirurgia, me despedi do meu esposo Abraão e fui para a cirurgia louvando na maca, como a pastora falou. Cheguei no centro cirúrgico. Quando eu entrei no centro cirúrgico, eu não sabia, depois eu via saber do Dr. Felipe, o anestesista, que ele colocou um celular e colocou louvor. Quando eu entrei no centro cirúrgico, estava tocando Bondade de Deus. E eu comecei a cantar. És fiel em todo tempo. E ali o outro anestesista, o Dr. Vinícius, aplicou a medicação na minha veia e eu simplesmente louvando ao Senhor, eu adormeci. E a cirurgia foi mais de 6 horas. Quando eu acordei, eles me acordaram ainda no centro cirúrgico e eles falaram, Grazi, acorda. E o Dr. Felipe falou que eu acordei louvando ao Senhor. E eu virei e falei assim, nossa, mas já acabou? Eles, Grazi, já? Tu ficou aqui mais de 6 horas do centro cirúrgico. Eu não me preocupei de perguntar ao Dr. Isaac se o meu útero tinha sido preservado, porque eu já tinha certeza disso. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Esse foi o maior mioma que eu já operei. Você já imaginou ter um mioma do tamanho de uma melancia grande, pesando cerca de 12 quilos dentro da barriga? Agora imagina o desafio, remover esse mioma preservando o útero de uma paciente cujo maior sonho era ser mãe. Essa paciente chegou ao consultório carregando não apenas o peso desse mioma, mas também a angústia de perder a esperança de engravidar um dia, já que ela tinha passado em alguns ginecologistas que recomendaram que ela removesse o seu útero pelo tamanho e quantidade de mioma. Nós planejamos a cirurgia dela com extremo cuidado, entendendo que um procedimento dessa magnitude exigiria um planejamento minucioso. E na verdade o que estava em jogo não era simplesmente uma cirurgia, mas era um sonho de uma paciente de poder gerar uma vida, de engravidar um dia. E depois de algumas horas no centro cirúrgico nós conseguimos o nosso objetivo. Removemos o mioma dessa paciente preservando o seu útero. Olha o tamanho desse mioma. Esse era o maior, mas a paciente possuía alguns outros menores também. Vá em médico especializado. Eu não tenho condições financeiras, eu também não tinha. Eu corri atrás. Eu fiz vaquinha.
pessoas abençoaram. Deus coloca no nosso caminho as pessoas para nos abençoar. Não desista do sonho de vocês. Se vocês quiserem um conselho, pode me procurar. Várias mulheres, depois dessa exposição toda, hoje eu entendo o propósito. O que tem de mulheres que também estão passando por problema de endometriose, de miomas, que já receberam palavras negativas de médicos, estão me procurando no direct do Instagram, sabe, mandando mensagem, pedindo contato do Dr. Isaac, pedindo uma orientação, como é que foi meu processo. São muitas mulheres. Então hoje eu sei que eu tenho um propósito de ajudar as mulheres, de ajudar outras mulheres com o meu testemunho, com o testemunho de vida, e o que eu puder fazer para auxiliar com palavras, encaminhar ali, auxiliar, para que vá em um médico que realmente seja humano, que realmente se importe com vida, com aquela vida, que escute o que aquela mulher está falando. Não chegar simplesmente no consultório e falar, tira tudo porque não tem mais jeito. Porque tem jeito, até que se prove o contrário, todo útero ele é preservado. Deus é maravilhoso. A todo momento Deus é grande, Deus é poderoso. Ele criou os céus e a terra. Então, procure a Deus, procure ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em todo esse processo, ele serviu para a gente amadurecer como casal, mas serviu para amadurecer a nossa fé. Deus, desde o começo, fez um mover muito grande nas nossas vidas, não para nos engrandecer, mas para mostrar o quanto Ele é grande, quanto Ele é poderoso, e se a gente buscá-lo em espírito em verdade, a gente pode alcançá-lo e receber sua graça também. Isso que eu gostaria de falar a todos. Busquem a Deus, que Deus pode fazer grandes coisas, não na minha e na vida da Grazi, mas na vida de todos nós.